Já estamos de volta hoje, de tudo na tarde, uma quinta-feira extremamente especial, porque como eu disse para vocês, estamos aqui recebendo amigos muito queridos para conversar sobre temas que são extremamente importantes e que têm a ver com nossa saúde de uma forma geral. Lembrando que as pessoas que estão mandando mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, aí seja para participar dos sorteios que a gente vai fazer ou para concorrer ao nosso televisor, que está se dado um presente pelo Guilherme Araújo, que vai ser sorteado no dia 30. Mas, Guilherme de Mel, foi quem? Guilherme Araújo. Sério? Gente, foi que morreu o Guilherme Araújo? Não. Quem foi que morreu? Cristiano Araújo. Oh, gente, perdão. Não, eu fiz uma coisa péssima. No dia que ele faleceu, eu coloquei no Face assim, eu digo, gente, eu não conhecia ele, mas eu estou assim, né, comovido com a forma como as pessoas estão sofrendo pela morte do Cristiano Ronaldo. E aí já vê um povo, morreu? Ele morreu? Quando foi isso? Eu digo, morreu de acidente aqui no Brasil. Ele estava no Brasil? O Cristiano Ronaldo estava no Brasil? Eu digo, estava, filho, ele estava fazendo show. Mas ele canta. Parecia, gente, o samba do crioulo doido. Até uma pessoa do bem para assim, Adão, apaga, isso é ridículo. O Cristiano é outra pessoa. Enfim, olha eu cometendo as gafes aí. Então, não morreu não, né? Guilherme de Melo. Guilherme de Melo. E o que tem a ver com Guilherme Araújo? Guilherme Arantes. O desastre coletivo. Aqui é um desastre atrás do outro. Mas enfim, gente, será que eu já estou com algum problema neurológico? Deve ser. Porque a idade também vai destruir as pessoas, né? Ai, que bom. Já vou aproveitar. Hoje é o dia que eu consegui trazer pessoas extremamente interessantes aqui no programa, e também porque são pessoas difíceis de você conseguir agenda, tem que estar ali o tempo inteiro. Eu sempre digo isso, se o cara é difícil de trazer, é porque ele é muito bom. Essa minha, nada contra, gente, quem vem fácil não, viu? Porque às vezes vocês vêm também se desprendem para vir. Mas normalmente quando você tem uma agenda muito cheia, é difícil você atender a todo mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou aqui com um amigo muito querido, que é o nosso Dr. Felipe Glass, que você certamente já deve ter ouvido falar muitas vezes, e a gente aproveitou o mote que estamos vivendo aqui, mês de setembro, dia 21, que é um dia onde se está discutindo com mais cuidado a questão do Alzheimer, que você certamente ouviu falar, e entre essas e outras coisas é que eu vou aproveitar agora para conversar com o meu convidado especial, Dr. Felipe Glass. Querido, boa tarde. Que bom que você pôde aceitar o nosso convite numa tarde de quinta-feira, né? Você está de folga? Não estou de folga, infelizmente não. Mas eu agradeço muito o convite, é um prazer enorme. A gente consegue dar um jeito, aperta a agenda, com alguma antecedência a gente consegue vir sempre que precisar. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado a você por estar aqui com a gente hoje. Para começar, meu irmão, me diga aí qual é, assim, me fala um pouco para os nossos ouvintes, faz de conta que ninguém lhe conhece, como é que é a sua trajetória nessa área da medicina, por que você escolheu neurologia em particular? Essa é uma pergunta, assim, de certa forma... Você é muito novo para começar, muito. Não venha não. Se você disser que você não é novo, eu vou me sentir uma assombração. Porque eu sou muito mais velho que você. Eu não ia contar, mas Adão foi meu professor de geografia. Ai, meu Deus, por que as pessoas fazem isso? Tá vendo aí? É por isso que eu peço que evite essas memórias, não é? Mas que bom que você, né, conseguiu a sua trajetória naquilo que você queria. Foi sempre uma coisa que você quis, a medicina? Na medicina, sim. A neurologia veio meio que por acaso. Eu sou uma pessoa muito curiosa, tenho uma tendência de gostar muito do que eu não sei, do que me desafia. Sim. E aí, um determinado ponto, eu não sei nada de neurologia, eu vou tentar aprender uma coisa, eu comecei a fazer um estágio voluntário e gostei, me apaixonei. E é só o que eu faço nos últimos, sei lá, 12 anos. Muito tempo. E você concorda também que é certamente um dos ramos da medicina que mais avança, assim, digo, em complexidade e também descobrir coisas que às vezes você não dava conta, não é? Assim, eu comentava agora com o Dr. Sam, que estava aqui, que é ortopedista, né? E que a gente comentava que muitas vezes o que você sente no corpo está, na verdade, na sua cabeça, não tem nada a ver especificamente com aquilo que está doendo, né? É verdade, assim, sem dúvida, a neurologia é um campo que avançou muito, né? De modo que a década passada foi batizada da década do cérebro. Em função de tantos avanços, tanta coisa que a gente descobriu. Bem verdade que muita coisa precisa melhorar muito, precisa avançar muito, mas sem dúvida
talvez seja a área de mais investimento em pesquisa, o que mais se produz hoje. Eu falo com meus alunos na faculdade, brincando, que a gente vai discutir Alzheimer hoje. Talvez a pesquisa hoje nas doenças degenerativas da doença de Alzheimer é o que foi, por exemplo, HIV no começo da década de 80. Um boom, você fala assim? Em termos de investimento em pesquisa, em termos de o que se produz. Mas por quê? Pela incidência? Pela quantidade de pessoas? Na verdade, como é um problema de saúde pública muito grave, porque as pessoas estão envelhecendo, então a população está envelhecendo e, consequentemente, mais pessoas com demência, mais pessoas com doença de Alzheimer, entre outras doenças degenerativas. E isso tem um custo enorme para a população, tem um custo enorme para o governo. E é assim, uma coisa urgente, uma coisa imperativa que a gente consiga fazer alguma coisa para essas pessoas, porque cada vez mais a gente vai ter mais pessoas com doenças degenerativas, uma vez que as pessoas estão ficando mais velhas. Sim. Deixa eu só tentar aqui localizar as coisas, porque assim, como você disse, né? O professor tem essa mania didática de organizar as coisas. Tudo que eu falar que meu tempo, você pode me interromper e corrigir, porque é a força do hábito. E isso é bom pelo seguinte, porque assim, aí já também facilita a vida dos nossos ouvintes, né? Eu já vou fazendo eu sou ouvinte aqui agora, gente, viu? Então vou fazer perguntas no lugar de vocês. Primeira coisa, antes de a gente entrar nessa questão do envelhecimento natural da população brasileira, por uma questão demográfica, o brasileiro está vivendo cada vez mais e, logicamente, quem vive mais envelhece, logicamente, durante muito mais tempo e que acaba tendo mais problemas. E já eu vou querer entender por que o Alzheimer está tão ligado à questão da idade e quase que o imperativo de que quem vai envelhecer vai estar arriscado a passar por esse tipo de dificuldade. Mas defina pra gente o que é o Alzheimer, o que é o mal de Alzheimer, Felipe. Então, existe, na verdade, um grupo de doenças que a gente chama de demências. Demência, apesar de, por vezes, soar como um termo chulo, que a gente acha que é loucura. É um termo médico que a gente usa para designar essas doenças que se caracterizam por uma perda progressiva das funções mentais, Sim. sendo elas a mais importante a memória. Sim. Mas não só a memória, a linguagem, a capacidade de fazer cálculos, orientar, enfim, várias outras coisas. E existem uma série de doenças que estão associadas com demência. Disparadamente, a mais comum é a doença de Alzheimer, que é uma demência que a gente chama de causa degenerativa. O que é uma doença degenerativa? Uma doença degenerativa é uma doença na qual as células que formam o cérebro, os neurônios, começam a morrer de maneira espontânea e progressiva. E a causa exata disso a gente não sabe, é desconhecido. A gente sabe mais ou menos o que acontece no cérebro dos indivíduos. Sim. A gente sabe que no cérebro dessas pessoas os neurônios morrem, se acumulam algumas proteínas anormais. Tem duas principais, uma que chama proteína beta-amiloide, uma que chama proteína tal. Mas o motivo exato pelo qual isso acontece na maior parte dos indivíduos é desconhecido. Uma vez que não é uma doença determinada puramente geneticamente. E também tem esse componente, gente, de não saber exatamente de onde vem? Não se sabe, é uma coisa ainda desconhecida. Na maior parte dos casos, um percentual menor é genético, é passado de pai para filho, mas a maior parte das pessoas não é uma doença que a gente chama esporádica. O que é que provoca o Alzheimer? E ele tem graus diferentes, assim? Ele vai avançando? Como é que é? Essa questão da degeneração e da demência. Então, a causa, como a gente conversou, é uma causa desconhecida. Provavelmente existem alguns fatores de risco. Por exemplo, quem tem história familiar tem um risco maior de ter Alzheimer do que quem não tem história familiar. A gente sabe que alguns hábitos de vida, como por exemplo, pessoas que estudam mais, que têm mais anos dedicados a atividades intelectuais, estão mais protegidos contra a doença de Alzheimer do que quem estuda menos. A gente sabe que a atividade física é um fator protetor também, ajuda a reduzir o risco da doença de Alzheimer. E alguns hábitos de vida aumentam também um pouco o risco. Então, pessoas que fumam, que têm hipertensão, que têm diabetes também têm um risco um pouco maior. Dito isso, essas coisas são fatores de risco, Sim. Não são determinantes. O principal e o mais importante fator de risco é o envelhecimento. Então, quanto mais velho... Como é que a gente foge disso? Não tem como fugir. A gente tem que tentar evitar para envelhecer de maneira saudável, né? Então, se manter ativo intelectualmente, se manter ativo fisicamente. Mas é muito comum com o avanço da idade, de maneira que as estatísticas variam pra caramba de onde você lê. Mas a maior parte das fontes fala que em torno de se a gente chegar aos 85 anos, talvez 1 em cada 4 indivíduos vai ter doença de Alzheimer. É tão comum, né, que até bem recentemente a gente nem chamava de Alzheimer, né?
A gente falava, fulano caducou, fulano ficou gaga, né, envelheceu, chulos, mas assim, é o que a gente ouvia falar. Ninguém chamava isso de doença. Até um tempo atrás, as pessoas ainda, e tem gente que até hoje ainda acredita que é um fenômeno normal do envelhecimento, e não é. É possível, gente, normal, e não tem problema de memória. Isso é tão importante esclarecer, assim, até onde, gente, olha, é natural que quando eu até brinquei um dia desse, que eu estava fazendo, comentando com as pessoas na internet, até um texto que eu estou escrevendo para a revista Personalité, que você vai percebendo as marcas do tempo no seu espelho, lógico, né? Você sente que as coisas vão deteriorando, né? E aí um dia desse eu encontrei uma coisa que eu nunca tinha visto em mim, que foi um fio de cabelo branco na sobrancelha, né? Eu digo, gente, já chegou aqui. Então, sinal de que agora só ladeira abaixo, não tem para onde correr. E acho que a gente, por uma questão mesmo de cultura, de tradição, a gente associa a velhice, a degeneração, a decrepitude, a perda da capacidade, e é como você disse, né? Não, fulano já está caducando e é como se fosse natural que eu tivesse que fazer isso. Por outro lado, e aí você comentando aí agora sobre essa necessidade de você se manter fisicamente e mentalmente ocupado, velho, eu tenho pais que são incríveis. Meu pai completou essa semana 78 anos. E aí hoje eu achei engraçado, interessante, porque é bem a cara dele que a gente já fez uma lista de proibições. E aí ele fica enganando a gente. Ouve essa, Batista, ele fica enganando a gente. E aí tem um telhado lá em casa que em cima tem um pé de manga. E o pé de manga está florado. Então muita folha cai, muita flor cai. E tava aquele mar de folhas em cima do telhado. Eu falei, poxa, velho, tem que arrumar alguém para poder, né, dar uma limpada nisso. Quando foi eu acordei, como é que estava o telhado? Limpo. Aí eu digo, vamos fazer uma pequena lista para descobrir como foi que a estrada limpou, né? E meu pai é tão cara de pau que ele falou assim, você não viu o vento ontem, não? Como é que ventou? Eu falei, pai, e essa vassourinha aqui no canto do telhado? Ele sobe no telhado, ele varre o telhado inteiro, tem um equilíbrio que é inacreditável. Assim, eu vejo pessoas com a idade dele não fazer metade do que ele faz. E também uma pessoa que o tempo inteiro a mente está muito ativa. Minha mãe da mesma forma. Então assim, eu digo, meu Deus do céu, meus paizinhos, eles não vão caducar nunca. Porque pelo andar da carruagem, da forma como eles estão ativos, dificilmente uma doença como essa, claro que pode acontecer, né? Vai pegar, porque eu entendo também que se a mente não estiver trabalhando, acho que ela mesma vai com o tempo, sei lá, para usar um termo bobo, enferrujando, ela vai... Então não é natural, não é isso, Felipe? Que a gente associe velhice claro, é natural que seu corpo vai ser outro, mas você não tem que estar à disposição da perda das suas capacidades só porque a idade chegou. Isso não é uma coisa, não é a regra, né? De maneira alguma. Assim, é natural um declínio de algumas funções. Sim. Então, por exemplo, é natural uma certa perda de massa muscular, o desempenho físico diminui. Sim. Certamente algum esquecimento, talvez aprender coisas novas não seja mais tão fácil enquanto era antes. Mas isso não deve representar uma interferência na vida diária. A pessoa não deve ficar dependente, não deve precisar de outras pessoas para poder ter ajuda do ponto de vista intelectual. Então o limite do que é o normal é justamente essa interferência na vida diária. Sim. Então quando a pessoa tem uma queda do desempenho intelectual, isso representa uma queda em relação a como ela era antes. Isso está sendo progressivo, isso está interferindo na vida diária, opa, isso aí a gente tem que botar um pé no freio, porque isso aí não está normal. Sim. Quer dizer, não é uma coisa realmente que você deva deixar passar naturalmente, aceitar isso naturalmente, né? De maneira alguma. Quais são os sinais, querido, que a gente começa a perceber que o Alzheimer está batendo na nossa porta? Então essa é uma pergunta interessante, é interessante discutir isso daí. O sinal mais importante, o problema principal nas pessoas que têm de Alzheimer é uma dificuldade de memória, tá certo? E qual memória? Essa memória que a gente chama de memória episódica, a memória para os fatos, a memória para as coisas. Sim. Principalmente para as coisas recentes. Então o que vai acontecer? Então, geralmente, quando a pessoa começa a ter Alzheimer e chega ao consultório, geralmente é o familiar que traz. É alguém da família que observou. Que percebe. E falou, poxa, eu estou trazendo ela aqui ou ele aqui, porque ele está começando a repetir muitas coisas. Eu conto uma história para ele hoje, na hora que chega meio-dia, ele não lembra mais o que aconteceu. Ou aconteceu um fato, recebeu uma visita e você vai falar e a pessoa não se lembra, começa a repetir demais as mesmas coisas. Existe alguma idade, desculpe lhe cortando, Felipe, Não. Existe alguma idade a partir da qual isso seja realmente mais preocupante, assim, ou você pode perceber isso em qualquer época da vida?
Eu sei que a velhice é um elemento complicador. Veja bem, né? Algum esquecimento é normal. Sim. Todos nós esquecemos pontualmente de coisas no dia a dia, sobretudo nessa vida atribulada que a gente leva. Sim. O que não é normal? O que é normal é isso se repetir de maneira consistente a ponto de chamar a atenção das pessoas que vivem junto. Então, geralmente eu até brinco que essa é uma máxima que acontece, eu até brinco com os meninos, meus alunos, assim, que quando o indivíduo chegou no consultório e o próprio indivíduo se queixa, não, eu vim aqui porque eu estou esquecido, pode procurar, que geralmente não é esquecimento. Geralmente a pessoa está ansiosa, está dormindo mal, está preocupada, a cabeça é tão cheia que começa a esquecer algumas coisas do dia a dia. O que preocupa é quando alguém do traz, quando vem um familiar e fala, trouxe aquilo, eu tô porque ele está esquecendo, ele não acha não, mas estou trazendo. Aí você porque a pessoa não percebeu, a própria pessoa não percebeu isso. É. Claro que a pessoa pode perceber, pode isso, não é uma regra fixa, mas geralmente quando as pessoas não em torno, as pessoas da convivência começam a perceber, isso deve ser levado, deve chamar atenção. Então, o primeiro sinal deve ser esse sinal do esquecimento, e o esquecimento acontece mais para os fatos recentes do que para os fatos antigos. Essa é uma coisa. Claro que existem outras coisas também, como por exemplo, esquecimento para as palavras. Às vezes o indivíduo vai falar uma coisa, fala, não, pega aqui isso daqui, como é que é o nome? Não consegue lembrar o nome do objeto. É aquela sensação de que a palavra está na ponta da língua e não sai, e a pessoa precisa ser lembrada. Isso também serve para nome de pessoas? Nome de pessoas ou de objetos. Gente, eu estou aqui ticando aqui, viu, Jonathan e Bárbara? A lista das coisas. Não tá bom para mim também não, viu? Novamente a palavra-chave aí é a repetição, a consistência, a estratégia. Acontece com todo mundo um pouquinho disso daí no dia a dia. Sim. Um outro sinal de alerta é a dificuldade de orientação. Às vezes o indivíduo nunca se perdeu e vai num lugar familiar e tem dificuldade de se orientar, dificuldade para voltar para casa se perde, ou dificuldade repetida de se orientar no tempo. Não consegue lembrar que dia que está, o dia da semana, o dia do mês, isso começa a se repetir. Ou então dificuldade para gerenciar tarefas mais complexas. Por exemplo, o vovozinho que é aposentado e começa a ter dificuldade para gerenciar a sua aposentadoria, ou começa a pagar contas dobrado ou esquecer de pagar, ou dificuldade de gerenciar as atividades do lar. Então os principais alertas são esses aí: dificuldade de memória, dificuldade de resolver problemas complexos, dificuldade de linguagem e de orientação. Então, olha só, quando você comenta essas coisas todas, e claro, eu percebo que às vezes eu tenho muito do que você estava comentando, mas também eu entendo uma coisa, que eu quero até fazer a minha culpa comigo mesmo, né? Porque pelo fato de fazer muita coisa ao mesmo tempo, é natural que eu esqueça as coisas. Mas eu também comecei a perceber que quando eu faço um exercício para não me esquecer das coisas, eu consigo passar por cima disso, não é? Assim, de ter uma rotina mais tranquila e dar conta, não é, das coisas todas. Mas quando você comentava aí, eu comecei a pensar em outra coisa, que é o seguinte: você disse, olha, é importante, Adão, que quando você percebe isso, talvez não seja necessariamente um alerta, é bom que você se reorganize, mas quando alguém percebe isso, alguém que está de fora começa a perceber isso, é realmente mais preocupante, porque você mesmo não está sentindo que você está passando por essa situação. E aí entra outra questão, que eu sei que você como médico deve ser muito comum, né, passar por esse tipo de coisa, que é o seguinte: a gente, quando tem mais idade, a gente também fica cada vez mais resistente a procurar médico, a gente fica cada vez mais resistente a admitir que o tempo está passando e que a gente precisa de ajuda. E eu acredito também que muitas vezes assim, o filho chega e diz: mãe, vamos ao médico. Eu não preciso. É natural, está tudo bem comigo, e a gente tem que insistir, não é? Existe um grau de resistência também muito grande quando, por exemplo, você fala: estou sofrendo de demência. Ninguém diz isso, é raro alguém admitir, porque a gente ainda tem esse preconceito de associar a loucura a qualquer problema mental, não é isso? E que tem uma carga pejorativa preconceituosa ainda muito grande. Como é que faz para romper esse preconceito das pessoas? E como é que a gente conversa com a pessoa? Qual é o tato que eu devo ter com alguém meu, que eu sinto que está precisando de ajuda, e que tipo de conversa que eu posso ter para convencê-lo a procurar ajuda? Bom, a gente observa a resistência mesmo. Os homens são terríveis, são piores do que as mulheres são muito melhores do que a gente em se cuidar. Lá em casa é o contrário. É sério? Lá em casa a mãe engana a gente, ela fica mentindo. Pai não, pai é mais fácil, a gente amarra e leva. Não é o cenário mais comum da gente ver. A mulher mais fácil, normalmente. Mais comum, as mulheres se cuidam mais do que a gente. Realmente, muitas vezes é uma questão delicada. Sim. É delicada na maneira como a família deve abordar a questão, na maneira que o médico deve abordar a questão.
O jeito que eu uso para falar, eu falo assim, olha, fulano, a gente está observando aqui, a gente fez alguns testes, tem de fato uma dificuldade de memória, que é além do que a gente espera para o seu nível intelectual, o seu nível cognitivo. Isso merece ser investigado. Então, acho que essa é uma maneira que as pessoas possam falar em casa mesmo. Ó, fulano, eu observei no dia a dia que você está um pouquinho mais esquecido, talvez um pouquinho mais do que a gente espera que tivesse só pela sua idade. De repente vale a pena fazer uma avaliação, vamos ver se não tem alguma coisa, porque nem sempre é Alzheimer, né? Claro, então, veja bem, lógico. existem causas completamente reversíveis dessas coisas. Tem coisas melhores, né? Então, por exemplo, frente a um indivíduo com dificuldade de memória, ele pode estar deprimido e melhorar muito com um antidepressivo. Pode estar ansioso, pode, por exemplo, estar privado de sono. Pessoas com insônia, cronicamente privadas de sono, têm dificuldade de memória. Que às vezes dorme mal e nem se dá conta disso, quer dizer, vai acumulando o dormir mal, né? Pode estar com um problema clínico outro, como, por exemplo, alteração da tireoide, hipotireoidismo pode dar esquecimento. Sim. Em pessoas idosas é comum bate a cabeça, não percebe, pode formar uma doença que é um hematoma subdural crônico, que drena e melhora e volta ao normal. Pode ter hidrocefalia, que é outra doença também que tem tratamento. Deficiência de alguma vitamina, deficiência de vitamina B12. Então, além do fato de fazer um diagnóstico precoce de doença de Alzheimer, é importante a pessoa que está esquecida aí, porque eventualmente pode ser uma coisa totalmente reversível e curável, a pessoa voltar ao normal, estar ainda normal. Então, eu acho que esse ponto é muito importante. Quer dizer, ter essa serenidade também, né? Essa tranquilidade diante da necessidade de se conhecer. Primeiro saber o que tem para depois se preocupar. Que geralmente é o inverso, né? Você se preocupa antes de saber o que realmente você tem e às vezes já piora a coisa por causa disso, né, Felipe? Na verdade, preocupação é justamente isso, né? É a ocupação que se dá hora, né? Tá preocupado, Então eu acho que às vezes a pessoa sofre mais com a preocupação do que com a própria condição de saúde. Né? Você tem mais meia hora para mim? Tenho, estou à sua disposição. Olha que ousadia, nossa. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu volto, porque já que nós estamos agora em setembro, chamando a atenção para o mal do Alzheimer, eu quero conversar um pouquinho mais sobre isso, detalhadamente, e principalmente quais são os tratamentos e quais são as conquistas que hoje a medicina tem para oferecer para a gente nesses casos. Afinal de contas, estou aqui conversando com um especialista, professor, doutor Felipe Glass. E daqui a pouco eu volto, viu? Tem mais de Tudo na Tarde.